Pessoal, a gente vai falar agora do assunto ainda, né? Da saúde, a última parte aí. Questão 21 vai falar que os usuários de plano de saúde não devem ter acesso aos serviços públicos de saúde, os quais destinam-se aos desprovidos de recursos financeiros. Existe isso ou é o atendimento é integral e gratuito? Integral e gratuito tem o princípio da universalidade, ou seja, se estende a todos. Então não deve ter acesso, está errado. Então veja, tem a universalidade da cobertura de atendimento e também tem o acesso universal e igualitário aí a todos, porque é direito de todos e dever do Estado, ok? Questão errada. Questão 22. A disciplina constitucional de saúde permite que no âmbito do Sistema Único de Saúde o poder público colabore com quaisquer instituições privadas prestadoras de serviços públicos de saúde mediante destinação de auxílios e subvenções conforme o caso. Então, vamos voltar. Quaisquer instituições, não as que têm o cunho, têm fins lucrativos, são impedidos de receber auxílio ou subvenções aí mediante aí destinação de recursos públicos, ok? Então a questão está incorreta. A Constituição veda, olha só, veda, então é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, então não pode. Questão 23. A saúde é um direito exclusivo de todos os cidadãos brasileiros que estejam em dia com as suas contribuições mensais da Previdência Social. Tem vinculação com a Previdência Social? Resposta: não. Nós temos, olha só como que funciona. A Seguridade Social, ela engloba quem? A saúde, a previdência e a assistência social, ok? Então, a saúde é um direito de todos e todos têm aí, então, acesso universal e igualitário e não requer contrapartida, como, por exemplo, na previdência, que é a regra. Não quer dizer que a previdência não tenha também aí alguns auxílios sem a necessidade da contraprestação aí do contribuinte, ok? Ou seja, está errado. Então não é exclusivo. Questão 24. São diretrizes do Sistema Único de Saúde previstas na Constituição Federal da República de 1988, a descentralização, ok, o atendimento integral, ok, e a participação da comunidade, ok, questão correta. Então veja, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede hierarquizada e regionalizada, ao contrário, e constitui um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Primeira delas, descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, com prioridade das atividades preventivas e a participação da comunidade. Então, questão correta. Questão 25. Segundo a Constituição Federal, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Temos essa vedação, temos expressamente previsto na Constituição Federal, artigo 129, parágrafo 2º, vai dizer que é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos, então não pode. Então veja, não é toda e qualquer destinação de recursos públicos, chama essa atenção, é só para os recursos públicos destinados a auxílios e subvenções. Questão 26. Na seção 2, título 8º da Constituição Federal de 1988, então, artigo 199, quando ele traz um detalhamento desse, dizendo onde que está previsto, normalmente
Ele não traz um peguinho, essa daqui era na seção 1, essa aqui era na nona, ele não traz isso, ok? Por que ele traz isso? Só para contextualizar, ok? Então trata da participação da iniciativa privada na assistência à saúde, a qual pode ser efetivada mediante contrato de direito público ou convênios, ok? Não havendo distinção entre entidades filantrópicas e aquelas que têm fins lucrativos. Temos distinções? Temos. Exemplo, proibição de destinação de recurso público destinado a entidades com fins lucrativos. E esses recursos públicos, quando forem o que? Auxílios ou subvenções. Então, não posso. Artigo 129, parágrafo 2º, vai dizer que é vedada, então, a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Então, não pode. Então, a questão está correta, porque tem distinção. Aliás, está errada porque tem distinção. Então, não havendo distinção, está errado. 27. Continuando aqui, então, sendo a saúde um assunto de relevância pública, compete aos agentes privados sua regulamentação e fiscalização e controle. Aos agentes privados que cabe a regulamentação, fiscalização e controle, e o agente público, ou poder público. É o poder público. Então, a questão está incorreta. Podendo sua execução ser feita por intermédio de terceiros, tá? Bagunçado. Então, são relevâncias de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor mediante da lei, nos termos da lei, sobre a regulamentação, a fiscalização e o controle, ok? Então, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio através de terceiros, que também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, terceiros são os que não estão aí no âmbito do poder público. Questão incorreta, então, que não compete aos agentes privados e sim ao poder público. 28. A saúde é um direito de todos e uma obrigação ao Estado? Sim, se é um dever do Estado, é uma obrigação a ele. Então, a questão está correta. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que segurem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Ok. Questão 29. Na seção tal, o artigo 198 estabelece que o SUS o SUS como um sistema hierarquizado, ok, regionalizado, ok, que será organizado com base nos princípios diretrizes da descentralização, ok, atendimento integral, ok, e a participação da comunidade. Então, ele traz aqui que são princípios, diretrizes, a questão está correta. Então, as ações e serviços por saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituem um sistema de acordo com as seguintes diretrizes. Diretrizes são princípios, ok? Descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, com prioridade nas atividades preventivas e participação da comunidade, ok? A questão está correta. Última questão da bateria. A Constituição proíbe destinação de recursos na área da saúde a instituições privadas. Ela proíbe a destinação de recursos ou os recursos destinados a auxílios e
subvenções. Então, nesses dois casos aqui que a Constituição veda. Então, não é qualquer destinação. Então, a questão está errada por isso. Mas a Constituição não proíbe a destinação de recursos públicos? Então, se ela proibisse uma instituição privada que participasse de caráter complementar do SUS, pelos serviços prestados, ele não poderia receber aí recursos públicos, ok? Porque teria essa vedação, não tem sentido. Então é só para auxílio e subvenções. É vedada a destinação de recursos públicos para, então, nesses casos, auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos, ok? Errado, e assim terminamos a nossa bateria. Vamos para a próxima. Um abraço.